Para falar da palavra de Deus, palavras de vida eterna, aqui na Igreja Batista Monte Sião. Tenho muito carinho por cada irmão que está aqui, cada irmão que congrega aqui nessa igreja e que tem buscado realmente ouvir, presenciar e viver o Evangelho puro e simples. Então eu já gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo 30. Se os irmãos têm percebido, nós estamos aí numa maratona de salmos. E hoje nós falaremos sobre o Salmo 30, o salmo feito por Davi, que fala a respeito de quebrantamento, de arrependimento, enfermidades e reconciliação com o Senhor. Então eu peço que os irmãos abram aí no Salmo 30. Nós faremos a leitura e faremos uma oração logo após. Todos acharam? Salmo 30? Amém? Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a copa, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o favor de Deus dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a copa, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste em lamento, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Pai amado, quero te agradecer pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas, obrigado, Senhor, porque tu és bom, Pai, em tudo que o Senhor faz. Obrigado que a tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Senhor, que a tua palavra venha falar conosco, Pai, nessa noite, venha falar aos nossos corações e dessa forma possamos sermos aperfeiçoados, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite, que o teu Espírito Santo nos conduza, Pai. No nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu gostaria de perguntar se os irmãos aí atrás estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui esse salmo, o Salmo 30, que fala a respeito de arrependimento. Aqui no primeiro versículo ele já fala que exalta o Senhor, pois Deus, o próprio Deus, reergueu Davi de um estado de prostração, de um estado ali em que ele estava não somente deitado, mas ele estava totalmente prostrado, incapaz de poder se levantar. E esse Salmo 30, ele fala sobre enfermidade, sobre a morte súbita, que por conta de uma enfermidade que Davi estava acometido, ele poderia sim morrer. E fala também sobre a ira de Deus, sobre choro, tristeza, sobre essa instabilidade emocional que está presente aqui na vida de Davi. E Davi, como um homem, segundo o caráter de Deus, ele não procura resolver os seus problemas com suas próprias forças, mas ele se coloca diante de Deus em humildade. Ele se coloca diante de Deus sabendo que o Senhor é o único que pode lhe salvar. Ele é o único que pode resolver a sua situação. E alguns comentaristas, eles falam que Davi está falando aqui a respeito do templo do Senhor
né, que foi relatado em 1 Crônicas 21, do 1 ao 22, versículo 1. E em Samuel 24, os irmãos depois podem verificar. Ou seja, uma grande peste, né, feriu ali a nação. Muitas pessoas morreram por conta disso. E com um coração arrogante, um coração soberbo, Davi ordenou a realização de um censo, onde cerca de 70 mil pessoas morreram, né? E essa questão, né, todas essas pessoas que foram mortas, né, trouxe uma grande peso para Davi. E ele ficou aflito, né? Então, é dessa aflição que Davi, então, se humilha diante do Senhor, se veste de pano de saco, em sinal de humilhação, e clama pela misericórdia do Senhor. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade seria que Davi está falando aqui de sua casa. Então Davi toma o Monte Sião e faz de Jerusalém a sua capital. Então o que ele faz? Ele unifica o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, né? E Davi também contém no seu histórico, né, muitas batalhas em que ele venceu, inclusive contra os filisteus, e também a construção de um palácio para si. E nós sabemos que o coração do homem é enganoso. À medida que você vai subindo, tendo prosperidade, sucesso, o seu coração ele pode lhe levar a caminhos que não são do Senhor, a caminhos que não agradam o Senhor. E então, diante de todas essas conquistas, diante de toda essa prosperidade, Davi veio a se orgulhar e a ter um coração arrogante. No entanto, o nosso Deus é um Deus que sonda o coração do justo. Deus é um Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe mais do que nós mesmos o pecado que está enraizado no nosso coração. E Deus trata Davi aqui com disciplina. Deus derrama a disciplina do Senhor como manifestação do seu amor a Ele. E é baseado nisso que esse salmo, esse belíssimo salmo, é falado, né? Aqui no primeiro versículo, né, ele já fala: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Então, Davi deixa muito claro que ele se trata de uma enfermidade que ele está passando, né, e na qual o Senhor deu um livramento por meio do perdão e por meio da reconciliação. E indo, meus irmãos, ao primeiro tópico, eu coloquei da seguinte forma: o Senhor livra o justo da aflição e derrama benevolência sobre aquele que clama pelo seu nome. Do versículo 1 ao versículo 5. Esse salmo eu dividi em duas partes, né? Do versículo 1 ao versículo 5, do versículo 6 ao versículo 12. Então, três coisas, meus irmãos, nós podemos observar aqui, do versículo 1 ao versículo 3. Nós podemos ver que Davi estava acamado, estava prostrado, e o Senhor ergueu Davi. Uma primeira coisa: o Senhor não deixou que os seus inimigos se divertissem, zombassem da sua posição de humilhação que ele estava ali. Outro ponto: o Senhor o curou diante do clamor de Davi. E o terceiro ponto é que Deus tirou Davi da beira da sepultura. E aqui ele usou o termo de Sheol, né, que significa a sepultura realmente. Ou seja, ele estava à beira da morte, ele estava numa situação de muita vulnerabilidade. Ele estava incapaz de levantar-se, de defender-se a si mesmo. E estava, consequentemente, vulnerável ao ataque dos seus inimigos. Contudo, ele clamou ao Senhor, e o Senhor fez muito mais do que ele pediu. Assim como a palavra de Deus diz que o Deus faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus é o nosso escudo, Deus é quem nos protege. E muitas vezes nós nem abrimos a nossa boca, mas Deus já sabe da necessidade do nosso coração. Então, diante da restauração, meus irmãos, Davi clama ao Senhor. E ele clama pedindo a Deus a restauração, mas também exaltando o seu nome. Davi enfrentou muitos inimigos, né?
como um homem próspero, um homem que vencia batalhas. Os seus inimigos tinham inveja dele e também queriam dominá-lo como uma disputa, né, para saber quem é o mais forte. Então sempre haviam inimigos ali que estavam à espreita querendo derrubá-lo. Então, meus irmãos, Davi enfrentou traição, conspirações. Contudo, o Senhor não permitiu que os seus adversários zombassem, se divertissem por meio da sua derrota, né, do seu estado ali de humilhação. Então, Davi simplesmente louva ao Senhor e numa expressão de gratidão àquilo que Deus fez, numa expressão de arrependimento, né, ele agradece a Deus porque Deus o livrou dos seus próprios inimigos. Então, é um louvor de gratidão por Deus ter livrado Davi de uma grave doença. Nós podemos analisar, meus irmãos, nesses primeiros versículos, que o Senhor é um Deus de recomeços. E Davi, meus irmãos, era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Então você pode ser levado a pensar, mas como? Se ele é um homem segundo o coração de Deus, ele peca tanto contra o Senhor, ele faz tantas coisas que Deus não se agrada, ele ofende a santidade de Deus, mas como que Deus ainda continua abençoando esse homem? É justamente por isso, porque Davi se colocava diante de Deus em arrependimento. Ele buscava o Senhor de forma sincera, ele se colocava diante de Deus sem máscaras, sem ressalvas. Ele se colocava diante de Deus totalmente despido, porque ele sabe que Deus sabe de todas as coisas. Não adianta você esconder coisas do Senhor, Ele te conhece. Então, quanto mais nós abrimos o nosso coração, clamamos a Deus, nos colocamos diante do Senhor, mais Ele nos abençoa, mais Ele derrama sobre nós a sua graça. E essa graça nos capacita, meus irmãos. Essa graça nos capacita a nos arrependermos, a nos levantarmos, a muitas vezes sermos curados de doenças que são psíquicas, doenças que são físicas, doenças que são espirituais. Então, meus irmãos, nós podemos nos lembrar, aqueles que já foram alcançados por Cristo, que nós um dia nós estávamos nessa mesma situação, no estado de total depravação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui Davi está à beira da morte. Nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí foi necessário que a intervenção de Jesus, para que o Espírito Santo regenerasse o nosso coração, e aí sim nós pudéssemos glorificar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então, somente isso, meus irmãos, já seria motivo de agradecer a Deus, motivo de gratidão, motivo de glorificar ao Senhor, porque nós estávamos mortos e agora nós fomos vivificados por meio de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, só de nós participarmos de tudo isso já é motivo de nós darmos glória a Deus. Será que você já agradeceu a Deus por isso? Já agradeceu a Deus pela sua salvação? Já agradeceu porque, independente de qualquer circunstância que aconteça, você está salvo, você está protegido debaixo do Senhor. Então não há situação financeira, não há doença, não há qualquer circunstância que possa lhe tirar do amor de Deus. O Senhor o guardou para si. E nós, interessante, né, que o Salmo de hoje, o Salmo 37, fala muito dessa diferença, faz essa comparação entre o justo e o ímpio, né? O ímpio é aquele que é impenitente, né? Independente da palavra que é lançada a ele, ele não se arrepende, porque ele ainda não consegue entender a palavra de Deus. Mas o Senhor continua derramando a sua graça, continua buscando, e a diferença para o justo é que ele é uma pessoa que já se rendeu em obediência ao Senhor. Ele sabe que ele é pecador, no entanto, ele é justificado por meio do sangue de Cristo. Então, meus irmãos, nos reerguer já seria totalmente suficiente. Ele não precisava nos salvar. Além de ser o nosso Salvador, ele é aquele que nos capacita e nos sustenta. Ele nos deu a vida. Ele suportou a vergonha da cruz
para que por meio da sua graça fôssemos salvos e capacitados. Ele não permite que seus inimigos se divirtam às suas custas. Então, olha que interessante, meus irmãos, o salmista traz aqui que Deus teve misericórdia dele, por não permitir que os seus inimigos se divertissem por meio da sua desgraça. No entanto, nós temos o nosso Senhor, o Deus do universo, que suportou a vergonha da cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que a graça de Deus estivesse disponível nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nós devemos exaltar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se o Senhor nos cura ou não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor nos abençoa no nosso trabalho ou em diversas circunstâncias, é a vontade dele. Nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Se o Senhor nos aponta algo em nossas vidas que nós devemos mudar, devemos nos arrepender, nós devemos responder em obediência, porque Ele é o nosso Senhor e nós o reconhecemos e devemos, por meio daquilo que Ele fez ali na cruz, devemos ser gratos a Ele. Então, meus irmãos, Davi estava numa situação de enfermidade, uma situação que estava à beira da morte, totalmente acamado, aflito também pela morte de outras pessoas. Havia um peso ali em sua mente. Então, os irmãos sabem que quando nós temos muitos problemas, a ansiedade pode acometer os nossos corações, a nossa mente, e nós passamos a não discernir muito bem as coisas, passamos a tomar decisões que são erradas, né? Isso não é particularidade somente aqui desse rei, do rei Davi, que tinha muitos inimigos, muitas questões a se preocupar. Mas nós no dia a dia nós podemos ser ansiosos também, né? Nosso dia a dia, muitas coisas da nossa família, nosso trabalho podem nos acometer, e nós devemos buscar a sabedoria do Senhor sempre, pedir que Deus nos ajude a controlar essa ansiedade e lançar essa ansiedade, essa aflição totalmente no Senhor, assim como Davi fez aqui. Davi lançou seu coração ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor iria escutá-lo. Agora, se Deus iria responder positivamente ou não, aí depende do Senhor, né? Depende da vontade dele. Então, meus irmãos, é interessante porque o Salmo fala de várias situações, e a enfermidade ela pode não ser uma realidade sua hoje. No entanto, meus irmãos, um dia virá o dia mau em nossas vidas, né? E nós poderemos ser alcançados por essa enfermidade, por essa doença. E aí, será que nós estaremos preparados? Será que nós estaremos firmes no Senhor? Então, nós não nos preocupamos muito com aquilo que não acontece na nossa vida. A gente deixa de se preocupar quando acontece, né? É igual dor de dente, né? Só vai no dentista, muitas vezes, quando dói o dente, né? Ou então vai no médico, estou sentindo uma dor aqui, agora eu vou no médico. Mas nós nunca nos prevenimos, né? Nós temos essa política, né? Esse hábito de se preocupar somente com as coisas que são urgentes, com aquilo que está incomodando, com aquilo que está trazendo dor, trazendo sofrimento em nossas vidas. A gratidão de Davi veio quando Deus o livrou, mas nós podemos nos regozijar, nos alegrar em Deus por aquilo que Ele tem nos dado, pela saúde, pela providência, pelo privilégio de estarmos aqui com os irmãos. Aonde nós estaríamos agora se não fosse por Cristo? Aonde nós estaríamos se nós não tivéssemos sido alcançados por Deus? E nós podemos cavar um pouquinho mais, meus irmãos, assim como eu falei sobre a vergonha que Jesus Cristo passou ali na cruz. Eu gostaria de citar aqui Marcos capítulo 15, versículo 23 ao 24. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Então, meus irmãos, Jesus Cristo suportou a vergonha da cruz para que nós pudéssemos ter vida
eterna, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós podemos tomar aqui, meus irmãos, que seguir a Cristo é tomar a cruz e estar sujeito a essas mesmas zombarias, né? A essas mesmas falácias, né, que os nossos inimigos podem lançar sobre nós. E pode ser no seu trabalho, pode ser que você esteja pregando o Evangelho e as pessoas estão se divertindo às suas custas. Mas nós sabemos que o Senhor é justo, né? O Senhor irá fazer aquilo que lhe apraz, né? Aquilo que é da sua vontade na vida daquelas pessoas. Você pode se lembrar na sua vida antes de Cristo. Muitas vezes você até rejeitava, né, as coisas de Deus, achava chato, achava uma coisa maçante, mas agora com o entendimento do Espírito Santo é prazeroso, né? Traz alegria, alimenta a nossa alma, refrigera o nosso ser. Então, meus irmãos, seguir a Cristo é estar sujeito a essas coisas, é estar sujeito às zombarias, assim como Jesus Cristo suportou na cruz. No versículo 3, Davi fala que ele foi curado, e nós somos curados também quando clamamos ao Senhor. Ele nos ouve e é o único capaz de sarar as nossas feridas. Somos os maiores beneficiados, meus irmãos, quando oramos a um Deus que pode nos restaurar fisicamente e nos restaurar também espiritualmente. Então, meus irmãos, no versículo 4, Davi conclama a congregação, né? No versículo 1 e 2 ele exalta ao Senhor pelo aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus o restaurou da sua doença, mas ele, em gratidão a Deus, ele acredita que somente a adoração dele não é suficiente para Deus. Então ele conclama a congregação a clamar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Então olha só o que ele fala: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. E aqui ele continua no versículo 5: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Que maravilha, meus irmãos, é nós contarmos com Deus que detém, meus irmãos, na palma das suas mãos a nossa história, a nossa vida. Não somente a nossa história, mas a história da humanidade. Então aqui, Davi chama o povo a uma adoração sincera e verdadeira. E a sua adoração sincera e verdadeira, ela contribui, ela soma com a adoração dos irmãos, assim como nós fizemos hoje. Nós louvamos a Deus, nos alegramos na presença dEle, e agora estamos adorando também por meio da palavra de Deus. Tudo isso para que o nome dEle seja glorificado, porque Ele é digno de toda glória, toda honra e todo poder. Então, Davi conclama o povo de Deus a adorar ao Senhor e a dar graças ao seu santo nome por sua cura e por sua restauração. Na questão da adoração, Davi achou que não era suficiente fazer isso sozinho. Ele precisava compartilhar com a congregação. Então, quantas vezes, meus irmãos, Deus nos abençoa e nós retemos aquele segredo ali, né, dentro de nós? Será que não falta em nós compartilhar mais com os nossos irmãos, compartilhar com a nossa congregação? A palavra de Deus diz que quando um membro de nosso corpo ri, todos nós sorrimos. Quando se alegra, todos nos alegramos. Mas quando ele se entristece, todos nos entristecemos. Então, somos um corpo. Devemos compartilhar as nossas alegrias e as nossas tristezas também. Davi está cumprindo esse papel de adorar ao Senhor, tanto individual quanto coletivamente. No versículo 5, meus irmãos, o salmista descreve uma série de contrastes que o levam a louvar. Ele passa da ira para o favor de Deus, da disciplina por um momento para uma vida inteira de sua graça, de uma noite de pranto para uma manhã de alegria. Nós podemos ver esses contrastes bem nítidos, né? Bem claros aqui no versículo 5. Então, podemos refletir, meus irmãos, aqui nesses versículos, que a ira de Deus não é igual à ira do homem.
A ira do homem é pecaminosa, a ira do homem está cheia de maldades, cheia de obras da carne. Mas a ira de Deus é santa, não há pecado na ira de Deus. Deus está mais interessado em derramar graça sobre sua vida do que ira. E na vida de Davi foi a mesma coisa. Davi estava indo por um caminho tortuoso, um caminho que ofendia a santidade de Deus. Afinal, ele era representante do povo escolhido, né? Então, Deus derramou a disciplina sobre a vida dele. Deus derramou sobre ele uma enfermidade, para que ele caísse em si, para que essa disciplina quebrasse o seu orgulho. E lá em Hebreus fala, né, que se nós somos disciplinados é porque somos filhos. Se nós não somos disciplinados, meus irmãos, é porque não somos filhos, somos bastardos. Então, disciplina do Senhor, meus irmãos, é uma manifestação amorosa de Deus para conosco. Com certeza é dolorosa, com certeza traz sofrimento para nossas vidas, mas a restauração da nossa alma vale a pena esse sofrimento, vale a pena passar por tudo isso. Então, quando a ira de Deus vem sobre nós, vem sobre o pecador, quando a ira de Deus pode vir sobre sua vida? Quando for necessário, quando realmente nossa mente estiver cauterizada em aquela mente que está obstinada no pecado e não consegue enxergar a verdade da palavra de Deus, não consegue enxergar para o caminho, o abismo no qual ele está se direcionando. Então, interessante que Lamentações fala mais ou menos a mesma coisa que o versículo 5 está falando. Lamentações 3, 22 a 23, todos conhecem. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, a misericórdia de Deus, meus irmãos, se renova a cada manhã. Deus é um Deus de recomeços. Às vezes você pode estar aí com ressalvas com o seu pecado. Será que Deus vai me perdoar? Deus perdoa. Não há pecado que seja terrível demais, não há abismo profundo demais que a graça de Deus não alcance. Então, qual que é a nossa atitude? Devemos colocar o nosso pecado à mesa, colocar o nosso pecado diante do Senhor, porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele quer de nós um coração sincero, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração disposto a obedecê-lo. Então, diante desse versículo 5, sabemos que o pranto é um visitante passageiro, mas o favor de Deus em sua graça permanece conosco por toda a vida. Esse pranto pode ser por causa de uma doença, por causa de uma situação, uma tribulação, por conta de algum pecado. Então, nós precisamos de arrependimento em nossas vidas. O problema é a sensação que nós temos, o sentimento. Quando estamos no cerne da tribulação, ali no olho do furacão, diante do problema, nós não conseguimos enxergar, muitas vezes, a vontade de Deus para a nossa vida. E nós temos a tendência a achar que aquela dificuldade, aquela tribulação será definitiva, será permanente, será para sempre. Mas não, nós sabemos que sempre depois da tempestade há a calmaria. Sempre depois da tribulação, o Senhor traz momentos de refrigério aos nossos corações. E Davi está experimentando tudo isso. Ele está exaltando o Senhor, está cantando louvores. Partindo, meus irmãos, para o segundo tópico, o Senhor transforma a soberba do coração em gratidão e louvor a Ele. Davi está sendo disciplinado aqui no Salmo 30. E ele pega um coração arrogante, um coração orgulhoso, um coração cheio de si e transforma num coração humilde, um coração grato, um coração que busca louvar ao Senhor, busca entoar cânticos ao Senhor. Lendo novamente, meus irmãos, do versículo 6 até o versículo 12, né, que seria o nosso segundo tópico. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Eu acho interessante
a versão da Almeida revisada e corrigida. Almeida revisada e atualizada, quer dizer. No versículo 6 ele fala assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha que arrogância, olha que orgulho. Tudo bem que Deus estava com ele, Jeová estava com ele, o Senhor das nações. No entanto, nós podemos cair nesse mesmo pecado, meus irmãos. Sabemos que Deus nos abençoa de todas as formas. Muitas vezes nós falamos graças a Deus, glória ao Senhor, porque Ele derramou essa bênção sobre mim. Mas lá no fundo, será que nós não estamos atribuindo o nosso sucesso, a nossa prosperidade, a nossa própria força? O nosso Senhor é um Senhor que vai a fundo. Ele conhece o cerne do nosso coração, Ele conhece o orgulho que está entranhado ali no nosso coração. Ele conhece o coração de Davi. Então, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Eu estou com o Senhor dos Exércitos do meu lado. Eu sou imponente, eu venço qualquer batalha. Eu sou próspero, eu consegui unificar um reino. Quem será contra mim? Então, continuando aqui do versículo 7: Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Ele está reconhecendo que Deus deu a prosperidade. Mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Aqui já vem a disciplina do Senhor. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor. Meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aqui, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor odeia orgulho, odeia soberba, odeia arrogância. Ele se opõe aos orgulhosos, ele destrói a soberba dos homens. E olha o que ele fala em Isaías, Isaías 54, versículo 7 ao 8. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Então, o Senhor é aquele que derrama sobre nós, meus irmãos, muitas vezes a disciplina, aquela fase em que nós estamos atribulados, estamos aflitos. Ele pode derramar sobre nós como uma disciplina em nossas vidas, para que nós prestemos atenção, para que nós estejamos mais atentos à sua voz e possamos obedecê-lo. Então, será que a tribulação que eu estou passando hoje, será que ela é algo eventual? Ou será que realmente o Senhor está querendo falar alguma coisa ao meu coração? Devemos fazer essa pergunta. Aqui no caso, meus irmãos, trata-se de uma enfermidade. E nós podemos ser tentados a achar que toda doença, então, é uma disciplina de Deus. Nem sempre, tá? Mas Deus pode usar a doença, pode usar uma enfermidade, pode usar algo, aquele espinho na sua carne, como disciplina na sua vida. Deus pode fazer isso. Nem toda doença é motivo de disciplina. No entanto, Deus pode usar uma doença para te disciplinar, assim como Ele está fazendo aqui com Davi. Será que temos temor que o nosso Deus se cale para nós? Porque é isso que Davi está falando aqui. Davi está falando que ficou aterrorizado. Quando estava tudo bem na sua vida, estava tudo de vento em popa, as pessoas admiravam ele, né? Ele era famoso, era relevante, todas as pessoas o conheciam, um homem de vitórias, de batalhas.
mas foi quando Deus escondeu a sua face que ele ficou aterrorizado. Porque ele sabia que aquilo não dependia do seu esforço, não dependia da sua mão, do seu braço, mas dependia unicamente do favor de Deus em sua vida. E nossas vidas devem ser assim também, meus irmãos. Muitas vezes nós passamos a semana inteira sem pegar na palavra de Deus, sem fazer uma oração ao Senhor. E quando fazemos é de forma rápida, de forma religiosa. Será que nós temos temor que Deus esconda a sua face de nós? Porque Deus pode, inclusive, meus irmãos, se calar. Deus pode se calar como medida de disciplina em nossas vidas também. Então, isso deve trazer temor a nós. É por isso que nós devemos estar sempre buscando o Senhor, sempre buscar andar de maneira reta, segundo as Escrituras Sagradas. No versículo 9, meus irmãos, ele aponta para o propósito do homem. E nós sabemos que o propósito do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Olha o que ele fala aqui no versículo 9, se vocês puderem acompanhar em suas Bíblias. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Nós podemos até, meus irmãos, achar que Davi está sendo arrogante aqui no seu argumento, porque ele tenta argumentar com o Senhor, ele tenta argumentar com Deus na sua oração. Senhor, se eu estiver morto, de nada vai adiantar, Como que o Senhor será louvado? Como que o teu nome será exaltado? Eu estou numa posição de rei, Como que o teu povo será alcançado? Será que Davi estava se achando relevante demais, insubstituível? No entanto, ele sabia que o Senhor, é do Senhor que vem a sua prosperidade, É do Senhor que vem todo o favor. Então, isso se confirma no versículo seguinte, o versículo 10. Versículo 10: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Aqui ele se coloca totalmente diante dele, um homem miserável, um homem que é totalmente dependente do Senhor, Ele depende da misericórdia de Deus para poder se levantar. Será que nós somos assim também, meus irmãos? Devemos fazer essa reflexão em nossas vidas. Muitas vezes saímos de casa de maneira automática, Nos levantamos, não prestamos muito bem atenção à vontade de Deus, muitas vezes não oramos e saímos ali, já entramos no trânsito, chegamos no trabalho, aí não dá tempo de você fazer uma oração, de fazer seu devocional, e lá para a noite, quando você está meio cansado, é que você vai lembrar do Senhor. Será que nós temos tido essa atitude em nossas vidas? Davi está clamando pela sua misericórdia. Davi reconhece que ele é totalmente miserável e precisa do Senhor. Deus ele pode trazer muitas aflições em nossas vidas como forma de disciplina. Eu lembro muito bem, meus irmãos, que a minha cunhada, ela passou por uma enfermidade durante muito tempo, Durante 7 anos ela teve uma enfermidade que foi praticamente incapacitante em sua vida, E durante todo esse processo, foi um processo muito doloroso, no qual, logicamente, ela foi a que mais sofreu. No entanto, foi nesse tempo longo, meus irmãos, e a disciplina do Senhor, ela não tem data determinada, pré-determinada. Ela pode ser rápida ou ela pode ser demorada. E tudo isso para que Ele venha transformar o nosso coração. E durante todo esse processo, ela foi entendendo a vontade de Deus, ela foi quebrando muito orgulho no seu coração, muita arrogância que ela tinha. Realmente, Deus ele humilhou, de maneira que ela pôde enxergar a sua graça em sua vida, E foi a partir do momento que ela começou a compreender que Deus a curou espiritualmente e fisicamente, E hoje ela está curada, E esse é um grande exemplo, que
de sofrimento, de abatimento por conta de uma enfermidade, que o Senhor derramou da sua misericórdia. Então, no versículo 11, meus irmãos, ele continua: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste em lamento, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então, meus irmãos, Davi precisou ser disciplinado por Deus por conta do seu orgulho. E o comentarista Warren Wiersbe, ele fala uma coisa: a prosperidade sem humildade pode levar à adversidade. A prosperidade sem humildade pode levar à adversidade. Muitas vezes, a própria prosperidade, meus irmãos, ela é um agente, uma ferramenta da disciplina de Deus em nossas vidas. Será que nós estamos preparados para a prosperidade? Davi não estava preparado. Davi foi disciplinado. Ele foi capacitado por meio da graça, né? Quando ele estava no ponto mais alto. Então nós devemos temer, meus irmãos, aquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me abençoa, me torna próspero. Mas a nossa verdadeira oração deve ser: Senhor, prepara o meu coração para as coisas que tu tem preparado para mim, né? Prepara o meu coração. Será que isso é da tua vontade? Então, a montanha de Davi parecia inabalável, mas o Senhor mostrou a Davi o quanto ele era frágil. Esse é um comportamento, meus irmãos, que pode estar presente em cada um de nós. Podemos ser orgulhosos de várias maneiras. Podemos ser soberbos em manifestações na nossa casa, no nosso lar, com os nossos cônjuges, no nosso trabalho. Será que nós temos refletido o caráter de Cristo? Porque Ele sim é manso e humilde de coração. E Ele nos convoca a aprendermos dele, aprendermos de Cristo. Muitas vezes nós queremos defender a nossa reputação, queremos defender o nosso status, mas em Cristo fica onde? Devemos glorificar a Cristo, ainda que seja no nosso sofrimento, ainda que seja na nossa renúncia, ainda que seja na dor. Então, meus irmãos, se nós temos em nós esse pecado do orgulho, da soberba, nós precisamos de arrependimento, pois a disciplina do Senhor nesse pecado, ela é garantida. E Davi, meus irmãos, em vez de cair em autocomiseração, ele se arrepende ao Senhor, ele se lança diante de Deus, e ali, quando Deus o restaura, ele não fica remoendo aquele pecado que já foi perdoado. E muitas vezes nós somos assim também. Deus nos perdoa, mas nós não queremos ser perdoados, porque nós gostamos daquela autocomiseração, daquela tristeza, daquele sentimento, né, de prostração. Então nós devemos evitar essa autocomiseração. Uma vez que nós pedimos perdão de Deus, Ele nos oferece a cura, Ele nos oferece o seu favor. Nós devemos virar a página, devemos vestir roupas novas, né? Mudar de comportamento. E a mudança de comportamento, meus irmãos, evidencia um verdadeiro arrependimento. Realmente devemos estar atentos, né, ao pecado do orgulho. Devemos estar atentos, porque é um pecado sutil, que ora, vez ou outra, ele pode voltar para os nossos corações. No entanto, aqui como no último versículo, nos últimos versículos, olha o que Davi fala: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Ele vestiu roupas de alegria, ele não ficou ali na sua autocomiseração, curtindo ali a sua tristeza, a sua derrota. Mas não, para ele o que era importante? Aquilo que Deus pensa sobre ele, aquilo que Deus sabe sobre ele, para que o seu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. É motivo, meus irmãos, de nós fazermos como Davi fez, né? Somente o motivo de nós estarmos salvos, de nós estarmos protegidos debaixo da sua graça, já é motivo de nós darmos graças a Deus para sempre, porque nós éramos inimigos
Nós éramos perdidos, éramos mortos em nossos pecados, e Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Amém, meus irmãos? Que o Senhor venha a tratar em nossos corações o nosso orgulho, a nossa dureza de coração, a nossa incapacidade de muitas vezes se lançar diante de Deus, porque isso, meus irmãos, é humildade, é se colocar diante de Deus sabendo que você não tem a capacidade nenhuma de se perdoar, não tem a capacidade nenhuma de resolver os seus problemas, mas você é totalmente dependente do Senhor. E que possamos viver uma vida de gratidão, uma vida que glorifique a Deus em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos, realmente buscando imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma oração final. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, obrigado pela tua longanimidade em nossas vidas, Senhor, porque não merecemos, ó Pai, mas o Senhor constantemente, Pai, continua derramando da tua graça sobre nós, da tua bondade. Senhor, que o Senhor não permita, Pai, que venhamos a ser obstinados em nossos pecados, a termos a mente cauterizada, Senhor, mas que o Senhor venha, Pai, sempre, Pai, se revelar, que nosso coração possa estar sempre atento, Pai, à voz do Espírito Santo, e que constantemente, Pai, a nossa motivação, Pai, seja te exaltar em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossa família, ó Pai, que possamos exalar o bom perfume. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.